passo a palavra para o Ramé. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tudo certo com o áudio? Então, eu sou Rami Ferreira, sou uma pessoa branca, trans não binária e neuroatípica. Eu uso pronomes neutros. Agradeço imensamente à organização do seminário pelo convite, especialmente Fábio e Martina. Quero dizer que meu pensamento está profundamente conectado com muito do que tem sido tensionado nesse evento, então eu me sinto extremamente honrado de estar aqui compartilhando com vocês hoje. Situando de que lugar eu falo, toda a minha formação é na área da história, e isso implica em uma leitura específica da realidade, além da obviedade do método historiográfico como algo que é tão fincado em mim que molda também meu modo de existir na espaço-tempo materialização, para usar o termo sugerido por Karen Barad. E como a minha neurotipia condiciona o modo como eu comunico as ideias, é importante que eu abra essa fala situando que o rompimento com o padrão hegemônico que subentende uma suposta fixidez das coisas é inerente à minha própria subjetividade, enquanto uma pessoa que escapa aos binários e que pensa em formatos atípicos. Como esse desencaixe que meu próprio corpo representa, na área da história, as perspectivas das quais eu partilho e que trago hoje aqui para vocês são ainda bastante incipientes e são frequentemente menosprezadas. A disciplina histórica, ainda hoje, muitas vezes, ela tende a ser descrita como a ciência dos homens no tempo, como inferido pelo historiador canônico francês Marc Bloch. As escolas francesas de pensamento, elas seguem sendo um referencial fundamental para a historiografia do presente e é raríssimo atravessar um curso de história, em qualquer nível que seja, sem que nós sejamos orientados a recorrer a pelo menos um dos seus nomes para sustentar os nossos argumentos. Levando em consideração, então, que a história também tem filosofias e teorias, no plural, é interessante observar a historicidade da consolidação do campo como uma ciência, para entender quais são as marcas dessa história que a disciplina ainda carrega no presente. E as respostas para isso estão em duas principais escolas de pensamento, que são o historicismo alemão e a escola metódica francesa. Elas ainda conduzem a maior parte dos estudos sobre a teoria da história nos espaços de formação acadêmica, como já foi apontado pela pesquisa de Elinaldo Cavalcante, em 2021, que eu agradeço ao colega Daniel Branco pela exploração perspicaz desse material. Então, o período de consolidação do campo, ele acontece no século XIX, em concomitância com o declínio das forças coloniais e com os processos de descolonização, mas também com o auge das ideias do racismo científico. Isso vai impactar diretamente na forma como a história cria raízes no pensamento científico brasileiro, especificamente a partir de historiadores como Francisco Vernhagen, que é um dos nomes mais salientes nos primórdios do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O Vernhagen salientava que uma pessoa que foi escravizada e traficada para cá já se tornaria, só por isso, superior a quem foi deixado em seu lugar de origem, porque teria contato com a sociedade branca e, portanto, a oportunidade de civilizar-se. Então, a supremacia branca, ela imprime sua marca na historiografia de forma profunda e a disciplina bebe dessa fonte colonial e traz essa água até hoje na sua composição. Para a gente observar um efeito prático de ideias como essa de Vernhagen, um exemplo histórico aqui. No pós-abolição, o fluxo de imigrantes europeus que se destinava ao branqueamento da população também envolveu, em muitos casos, quando do aldeamento de grupos originários, o sequestro e a adoção de crianças indígenas, com a justificativa de que os brancos seriam capazes de dar uma educação melhor, que significa cristã. Isso implicou, obviamente, no apagamento da indigeneidade dessas crianças. Então, mesmo que atualmente essas perspectivas sejam cada vez mais descortinadas e questionadas, ainda há um limite que é muito evidente nas análises historiográficas. A disciplina segue sendo compreendida enquanto humana. Como já tem sido amplamente debatido por autorias como Maria Lugones, Rita Segato, Malcolm Ferdinand, Ailton Krenak ou Nego Bispo, só para citar alguns dos nomes mais conhecidos, a colonização implicou na definição de um referencial específico de humano e na racialização e exploração de grupos entendidos como menos humanos, selvagens e bestiais. Então, esse referencial de humano, como já tem sido debatido muito nesse evento, utiliza do recurso da animalização para inferiorizar e justificar a subjugação de povos não brancos. Esses povos, eles então também sofreram a marca impressa como um ferro quente dos padrões binários coloniais. Como nos lembram autorias como Greta Garde, Karen Barad, Índio Gosini, Geni Nunes, esse processo envolveu a perseguição, a condenação moral e jurídica e o extermínio de práticas afetivas e relacionais que escapavam à cis-heteronorma e à monogamia. Garde nos traz a noção da erotofobia para a gente pensar essa questão, que segue sendo uma herança colonial no presente. Ela implica no que Nunes chamou
de monocultura dos afetos e da sexualidade. Ou seja, só uma sexualidade é abertamente permitida e só no contexto das sanções legais, sociais e religiosas específicas. Uma marca disso hoje está, por exemplo, na criminalização da bigamia que segue vigente. Então, através de Nunes, da sua noção de um sistema de monoculturas, a gente pode estabelecer relações entre a erotofobia proposta por Gard e a cosmofobia proposta por Nego Bispo. A cosmofobia ela implica no que Nunes nomeia como monocultura da fé, na qual só um Deus é verdadeiro. Ambas delas dependem da pretensa noção da excepcionalidade humana para existir. Na erotofobia, o humano é aquele que tem o controle dos seus instintos animalescos e não se entrega aos prazeres do corpo quando o seu desejo escapa àquilo que é sancionado. E na cosmofobia, o humano é aquele ser feito à imagem e semelhança do único Deus verdadeiro, para o qual todos os seres vivos e a Terra foram criados. A positivação do humano aqui só é possível na negativação do animal. Nas palavras de Billy Ray Belcourt, essa compreensão da animalidade é sempre especista. Enquanto ciência, então, a história se sustenta na separação entre humano e não humano, entre natureza e cultura. Tanto é que, quando historiadores começaram a reconhecer que o meio exerce influências fundamentais nos processos históricos, e que por isso ele não pode ser excluído das nossas análises, surge um novo campo, consolidado em meados dos anos 70, que é a história ambiental. A própria existência de um campo específico para isso nos mostra o quanto essa separação ainda é forte na disciplina. Um trabalho como o meu, por exemplo, que excede temas que dizem respeito somente a seres humanos, frequentemente é classificado como história ambiental, mesmo que isso esteja muito longe de descrever as minhas perspectivas de pesquisa. Isso acontece porque os eixos temáticos disponíveis, na maioria das vezes, não são capazes de concluir que questões não humanas possam oferecer contribuições para discussões sobre gênero, raça, classe, capacidade, etc. E esse é um efeito da fragmentação e categorização de conhecimentos, que é uma característica colonial da ciência que permite e serve à manutenção e à continuidade das dominações. Muitas vezes também, as empreitadas da história ambiental, elas se destinam a compreender de que modo os processos ambientais impactam a vida dos seres humanos que habitam o espaço e o tempo estudado. Ou seja, mesmo quando o tema da análise excederia o humano, o seu objetivo permanece centralizado nele. Então, o nosso cenário na história, majoritariamente, ainda é o de um distanciamento entre teoria e prática. Em espaços acadêmicos que são esvaziados de diversidade, tanto de pessoas quanto de pesquisas, o mito da objetividade e a escrita em terceira pessoa que busca afastar a subjetividade de quem pesquisa dos seus resultados permanece, mesmo que discretamente, moldando a nossa forma de escrever histórias. Diferente de espaços como esse que nós estamos agora, o cenário da história ainda é essencialmente humano, o que faz ser muito difícil saltar esses muros construídos pelo menosprezo do antropocentrismo diante de outras formas de vida e também de não vida, usando os termos aí de Elizabeth Povinelli, que nos ajudam a reconhecer que o geo também tem uma ontologia própria. Na minha experiência também, o fato de eu ser um corpo trans ocupando um lugar político de ações afirmativas na pós-graduação, frequentemente me joga para eixos temáticos sobre gênero e sexualidade. E isso tem efeitos que podem ser bastante desanimadores. É sempre um desafio apresentar essas noções sobre o recurso da animalização e as críticas ao humanismo. Sempre tem alguém para questionar, mas e o humanismo negro? Ou mas e o feminismo humanista? E eu partilho da perspectiva de que, assim como não é possível reformar o capitalismo para que ele deixe de se basear em uma série de explorações, também não é possível reformar o humanismo para que ele deixe de se basear na supremacia branca. Mesmo que se inclua outros referenciais dentro daquilo que se compreende como humano, enquanto a espécie se positivar através da negação da sua animalidade, a humanidade vai continuar sendo uma noção antropocêntrica que precisa e depende da ficção da excepcionalidade para existir. E como argumenta Ariela Zulay, a inclusão moderada de grupos de pessoas em regimes diferenciais, sem envolver nenhuma reparação pela sua disposição anterior, não diminui a violência, mas sim a perpetua. E aí nós aprendemos com Donna Haraway a pensar em espécies companheiras, e é exatamente por aí que a ciência, incluindo a história, deveria caminhar, né, precisaria caminhar se desejar produzir análises mais complexas, menos parciais e enviesadas. É bastante frequente que surja resistência quando se fala em abandonar a necessidade de humanização e, ao invés disso, exercitar reconhecer a nossa própria animalidade, o que também implica uma tensão,
a armadilha colonial de nutrir a ilusão de que nós não tomamos parte nas mudanças climáticas antropogênicas. É preciso ter um cuidado, então, com aquilo que nos alertou Haraway. Não divinize a categoria. Ela não vai desaparecer só porque você fez uma crítica. Resta compreender de que modo o emprego da noção de humano como uma qualidade moral e de humanidade como um coletivo universal e homogêneo são problemáticos, são viáveis. Eu caí, gente. Aí voltou. Em um cenário, né, que soluções são viáveis em um cenário em que elas são noções que continuam hegemônicas e elas não vão magicamente desaparecer porque nós estamos fazendo as nossas críticas. E para isso, eu tenho observado que é preciso um jogo de linguagem e de cintura também, já que essas questões suscitam resistências que podem bloquear a possibilidade de diálogo. A crítica, então, ela também deve ser feita com cuidado para que ela possa ser internalizada pelas pessoas que ainda desconfiam dela. E nessas desconfianças eu ouço principalmente de pessoas não brancas e não cis. Finalmente eu sou considerado um ser humano. E agora você quer que eu me afirme animal? Então, para muitas pessoas, reivindicar a animalidade soa como um retrocesso nas lutas políticas e sociais. E dar ouvidos a essas críticas também passa por entender profundamente quais são os processos históricos que permitem a hierarquização entre o humano e o não humano. E para dar espaço para que elas sejam ouvidas, nós que estamos tecendo essas críticas, precisamos encontrar no pensamento, de forma cuidadosa, as pessoas que desconfiam delas. As demandas por reparação histórica, elas frequentemente usam termos como desumano para falar da violência e enfatizam a importância de humanizar tanto os grupos majoritários que desfrutam dela, para que se sensibilizem, quanto os grupos violados para que atinjam dignidade. A condição da dignidade, então, ela só é possível pertencendo ao humano, assim como a condição da sensibilidade. E essa linguagem, ela ignora que as violências são absolutamente, unicamente humanas. Elas não são promovidas por nenhuma outra espécie. E ela também ignora que tanto a historicidade da naturalização da violência quanto a demanda por reparação pressupõem justamente um reforço da distinção entre o humano e o não humano. E essa é uma contradição extremamente difícil de ser superada nas ciências humanas. E aí é interessante observar como exemplo um movimento específico das ciências humanas e sociais. Quando Foucault insere o conceito de biopolítica, Butler vai tomar ele para explorar especificamente questões de gênero e sexualidade, e Attila Mbembe vai extrapolar ele para necropolítica e pensar não só a governança sobre a vida, mas sobre a morte também. Todos esses invocam linguagens que indicam para o recurso da animalização, especialmente Mbembe. Ainda assim, nenhum deles enfatiza essa relação hierárquica sobre humanos e não, entre humanos e não humanos nas suas análises. Isso demonstra, então, que mesmo as análises mais astutas nem sempre manifestam a complexidade da conexão existente entre as diferentes formas de opressão que sustentam as estruturas de dominação. É no trabalho do Fábio que isso nos chega de um modo mais explícito, quando ele expande o uso de necropolítica para os animais e tece relações com o especismo, que depois Fábio vai nos dizer, né, vai enfatizar que é estrutural. E mais recentemente, Povinelli vai introduzir o termo geontopoder a fim de pensar a governança sobre a não-vida, envolvendo também informações geológicas e seres que não são considerados sencientes. E aí, quando pensamos nas noções em torno de especismo, eu tenho observado que muitas pesquisas ainda se limitam a utilizar Richard Ryder e Peter Singer, não dialogando com perspectivas mais recentes e expandidas sobre o termo. E por causa disso, muitos dos trabalhos que eu tenho analisado não reconhecem a profundidade da relação existente entre o especismo e as outras opressões, e muitas vezes recaem em discursos moralizantes, racistas e antropocêntricos. Isso só faz enfraquecer as nossas argumentações, que em espaços como o que eu ocupo da história, já são menosprezadas e têm a sua relevância questionada. Mesmo em tempos que nós vemos acontecer, diante dos nossos olhos, uma série de catástrofes decorrentes das mudanças climáticas. Então eu tenho visto no trabalho de Dipesh Chakrabarty uma proposta que é particularmente interessante para a gente pensar os limites dos nossos termos e instituições políticos que são demasiadamente antropocêntricos. Chakrabarty observa que essa valoração moral do humano, que se inscreve nas noções de política, de justiça e de direito, é decorrente daquilo que ele chama de fábula kantiana da história da humanidade. Ele nos alerta que para que isso seja possível, né, para que seja possível nos afastarmos das perspectivas antropocêntricas que conduzem essas noções, é preciso encontrar o planetário no pensamento.
Isso significa, na prática, observar e compreender a história profunda do planeta e também da espécie humana, ampliando as escalas temporais com as quais nós trabalhamos. Ele alerta que o anticolonialismo, como um movimento, também nutriu desejos de ser moderno e promoveu buscas por desenvolvimento econômico e por justiça de consumo que tiveram como efeito o agravamento e aceleração das mudanças climáticas também. Entendendo, então, que nós vivemos a sexta extinção em massa, que tem início no final da última era glacial, com o decrescimento da megafauna mamífera, Chakrabarty salienta que a diferença crucial entre essa e as outras extinções em massa está na escala temporal. Enquanto as anteriores levaram centenas de milhares de anos, essa ocorre em tempo recorde graças à ação antropogênica, que impede a adaptação das espécies. Embora não seja, como o termo antropoceno sugere, uma ação homogênea praticada igualmente por todos os seres humanos, independente de nação e de classe social, todos tomamos alguma parte nesse cenário. Observamos, por exemplo, esse momento aqui. Nós estamos nos conectando a partir de computadores ou de smartphones produzidos com mineração, através de uma rede global de internet com seus cabos que atravessam oceanos, falando sobre temas que nos exigiram pesquisas nos mecanismos de busca, cujos data centers são, como chama Ferdinand, plantations do tempo presente, com a sua devastação de habitats e seu altíssimo consumo energético e hídrico. E também leituras que dependeram da monocultura de árvores como eucalipto e pinos para a produção de papel. Em nenhum aspecto desse contexto, nós, bichos da espécie ironicamente nomeada Homo sapiens, somos capazes de nos desvencilhar dos impactos que geramos. Se os passados, então, são narrados e estão acessíveis a nós de uma forma excessivamente humana, que outros futuros podemos vislumbrar quando nós descortinamos a historicidade por trás da nossa própria compreensão do presente sobre a espécie humana? E aí, como nos diz Azulay, a questão agora não é quem virá depois do homem, com H maiúsculo, essa figura dominante, mas sim como sair do mundo dominado por ele. E aí eu encontro algumas inspirações sobre feitura de parentescos ou de afinidades, como propôs Valentina hoje pela manhã, e estruturas comunitárias profundamente queer, podem ser encontradas nas histórias de Camus, que são as fabulações, a fabulação especulativa iniciada por Donna Haraway ao final do livro Ficar com o Problema. Fazer parentes, não bebês, é um dos meios de cuidar da problemática crescente da expansão da população humana e da sobrecarga que isso gera sobre a Terra. Então eu leio essas comunidades do composto que fabulou Haraway como um grande movimento sankofa, porque elas olham para o passado para voltar e buscar aquilo que pode proporcionar a existência de futuros. E nas cosmogonias dos povos tradicionais brasileiros, já há um horizonte para nutrir o pensamento crítico animalista sem dissociar ele da colonialidade, para construir resistências em conjunto capazes de reflorestar o imaginário. É preciso lembrar, então, que há lugar para todo o corpo e para toda categoria nessa luta, e que ela, obviamente, não é e jamais deve ser encarada como um papel dos povos da floresta. Eu tenho construído na minha tese a ideia de uma desterritorialização da branquitude, que envolve uma demanda profunda por transformação das cidades. Ela toma como base micropolíticas de resistência que podem ser iniciadas no presente. Ela envolve uma recusa dos modos de viver e pensar formatados pelo homem que estão no cerne da supremacia cis-heterobranquista. Ela exige reconhecer também que os modos de viver e pensar da branquitude contaminam inclusive pessoas não brancas porque tem caráter impositivo, que segue vivo e pulsante através da colonialidade. E por esse motivo, é um movimento que não sequer é ingênuo, mas perceptivo da inércia que tende a frear as tentativas de extrapolação, nos lembrando de como esse movimento é difícil, como alerta Mackenzie Wark. Então, reconfigurar os passados humanos para pensar futuros queer passa por identificar o recurso da animalização como uma ferramenta conveniente e contínua da dominação do homem, que está na base de todas as opressões estruturais que dizem respeito à espécie humana. Isso significa pensar na chave do especismo como uma estrutura de pensamento que coloca o homem como a medida de todas as coisas, como disseram os filósofos socráticos. E requer também conhecer os passados humanos, a construção das narrativas que fundamentam a branquitude, a cisgeneridade, a heterossexualidade e a capacidade. Não é possível sair do mundo dominado pelo homem sem compreender quais são as portas que nos levam para o lado de fora e quais nos levam apenas a habitar outro cômodo, outro aspecto da sua estrutura de opressões, porque elas nunca estiveram desconectadas. E por isso, se as nossas lutas continuarem desconectadas, nós vamos estar somente habitando cômodos diferentes de uma mesma casa grande.
Mas, muitas vezes, o que está no caminho de nós tecermos estratégias e a nossa tendência a promover exclusões. Na era das redes sociais, as nossas habilidades de comunicação estão mais ruidosas do que jamais foram. É preciso olhar para a nossa pequenez e insignificância enquanto bichos de uma espécie que chega muito tarde na história do planeta. Nós somos incapazes, talvez, de promover tamanha mudança no cenário da macropolítica e, como pensa também Chakrabarty, muito provavelmente incapazes de encontrar soluções efetivas a tempo para as mudanças climáticas. E como pensar, então, a regeneração e a habitabilidade do planeta? Diferente da sustentabilidade, que é um problema humanocêntrico, a habitabilidade, apesar de ela ser crucial para a nossa existência, ela permanece absolutamente indiferente a ela. Será que nós somos, então, apesar disso, capazes de forjar refúgios, comunidades do composto? Como nós preparamos as nossas estruturas de pensamento, os nossos afetos, os nossos apegos para construir comunidades, para virar humanidades, como disse Harold? Como podemos ultrapassar o individualismo e romper a inércia desde o presente? Mais do que buscar respostas, nós vivemos tempos de mudanças sem precedentes que nos convocam a proliferar perguntas e a ficar com o problema. E essa é a minha contribuição nada conclusiva para hoje. Grátis pela escuta, fico aberto a compartilhar com vocês. Muito obrigada, Ramê. Ficar com problema é algo que eu, sendo da filosofia, adoro. Então, terminamos também, né, cheio de reflexões aqui. E as perguntas podem ser colocadas no chat, que ao final a gente vai fazer para a Ramê. Muito obrigada.